Olá! Vamos continuar a contar a história da igreja, hoje falando sobre os maometanos. Maomé disse que teve uma revelação de um suposto anjo que disse para ele qual era a verdadeira religião. E então ele começa a pregar sobre o Deus Alá. Esse Deus Alá é um Deus temível, um déspota, implacável, um Deus que não tem amor. E a primeira pessoa que ele convence dessa nova religião é a sua esposa. Depois a sua família, depois a sua cidade. E em 100 anos, a doutrina dos maometanos já havia conquistado centenas e centenas e milhares de pessoas e muitas nações. Seria assim um império. Em 100 anos. Uma das táticas deles era a violência. Era a principal tática. Eles entravam numa cidade dispostos a matar quem não quisesse seguir a doutrina de Maomé. Então a maioria absoluta se curvou a essa religião e hoje nós temos aí nações 100% islâmicas. Os maometanos, eles vão ter uma grande influência nessa época da história, porque eles vão conquistar a Palestina. E por causa disso, serão realizadas cruzadas. E nós vamos ter muitos problemas na história da igreja por conta disso. Um outro assunto que eu quero falar com você também nesse vídeo é sobre o Império Romano. Roma foi a primeira capital do Império Romano e ela caiu em 476 depois de Cristo, quando os bárbaros invadiram aquela cidade. E logo depois, então, Constantinopla se tornou a capital daquilo que ainda era o Império Romano. Constantinopla hoje é Istambul. Então havia algumas diferenças entre essas duas cidades. Aquilo que se acreditava lá no tempo de Roma e aquilo que se acreditava em Constantinopla. A igreja em Roma, ela afirmava que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Já a igreja grega acreditava que o Espírito Santo procedia só do Pai. A igreja romana, ela proibia o casamento para os sacerdotes. Já a igreja de Constantinopla não proibia o casamento para sacerdotes. A igreja em Roma adorava imagens. A igreja de Constantinopla não tem imagens. Até hoje a igreja grega, ela não tem imagens. Essa igreja de Constantinopla é conhecida como igreja ortodoxa, muito presente na Rússia. Eles não têm imagens. A igreja de Roma, na hora da ceia, eles faziam a hóstia sem fermento. A igreja de Constantinopla não tinha problema colocar fermento no pão. Lá em Roma, a igreja ela dominava o Estado, se envolveu com o Estado e mandou no Estado. Já a igreja de Constantinopla, ela era submissa ao Estado. Então, é a mesma igreja. Pelo menos deveria ser, mas a sua maneira de crer e de ver as coisas de Deus eram diferentes. Então a igreja romana, ela se corrompeu demais. Tanto é que eu estava falando no vídeo anterior sobre a era medieval, entre o ano 400 e 1300, a igreja católica, ela reinou soberanamente. O papado mandou e desmandou. Interpretou a Bíblia a seu bel prazer. E o que tem de ensino contrário à palavra de Deus nesse período, eu acho que se fosse escrever, as bibliotecas do mundo não ia caber. De tanta coisa contrária à palavra de Deus. Então a igreja, ela vinha pura até ali o ano 300. Depois ela começa a se corromper. No ano 400, surgem as imagens, adoração a Maria. A igreja ela se corrompeu. A igreja em Roma, ela é corrompida. A sua direção é corrompida. Eles não têm mais a Bíblia como sua regra de fé e prática.
infelizmente. Contudo, porém, houve lá em Roma os pais latinos, Agostinho, por exemplo. Muita coisa boa em literatura foi escrita. Então nós também não podemos ser levianos e dizer que tudo foi ruim. Não foi. Teve coisa muito boa. Teve gente de Deus que produziu coisa muito boa nesse período, lá em Roma. Agostinho é o maior exemplo dessa época. Mas de 400 a 1300, nós vemos que a igreja ela se desviou. Ela foi por um caminho que não era aquele caminho que Deus tinha para ela. Agora, uma coisa você precisa entender, que em todo o período da história, apesar de toda a corrupção, sempre teve os crentes fiéis, aqueles que não se dobraram, aqueles que foram fiéis até o fim, que não se deixaram enganar pelas falsas doutrinas, mas que seguiram o Senhor de verdade. Foram perseguidos? Foram. Em todo esse período. Não pense que a perseguição acabou no ano 300, porque não acabou. E ainda mais nessa era medieval, quando são impostas indulgências e bulas e pias dos papas e toda aquela forma de opressão, os verdadeiros crentes, eles tinham que fugir, eles tinham que se esconder, porque eles não se dobravam diante desses falsos ensinos. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, Eliene Lobato, curte, compartilha e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.